Tá valendo? Tá valendo? Valendo! Como que é? Olá! Olá! Mais um Vida Triuna no ar. Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante. Olha só, anotei umas coisinhas aqui, umas perguntinhas para fazer a gente pensar, tá bom? O que faz uma mulher fechar a porta do quarto e mandar o marido dormir no sofá? Nunca aconteceu isso. O que faz o homem ficar até mais tarde no trabalho, mesmo quando ele não precisa ficar? Peraí que tem mais. O que faz uma mulher falar mal do pai para os próprios filhos? E o que faz um homem marcar jogo de futebol bem no dia do aniversário da sogra? Essa é boa. Tem uma coisa que pode ser a motivação e a razão para todas essas coisas aqui que eu falei. O que é? Vingança. Vingança. Vingança, exatamente. É algo muito comum que acontece nas famílias, nos casais de forma geral. Quando acontece algo com um que deixa o outro chateado e o outro quer pagar com a mesma moeda, né? Ou seja, quer dar o troco. Isso aí, esse é o nosso tema de hoje, vingança no casamento, no relacionamento. Por que será que acontece isso, hein? Por que os casais, às vezes, levam para esse lado? Querem se vingar um do outro, se chateiam por uma coisa e pagam com a mesma moeda e querem revidar. Eu acho que tem vários motivos, né? E será que isso dá certo, né? Acho que essa é a grande questão. É o porquê e, tipo, se vale a pena, né? Sim, mas imagina o seguinte, como você comentou. Por que uma mulher ficaria chateada e deixaria o marido dormir no sofá? Para dar o troco? Sim, para dar o troco, mas por que será que isso poderia acontecer? Então, eu acho assim, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a reação natural é dar o troco, né? A gente quer, geralmente, pagar com a mesma moeda. A gente quer punir. Então, um dos motivos, tá? Por punição. Você fez alguma coisa pra mim, eu não gostei, então, eu vou fazer o mesmo com ele. É uma forma que a gente tem de demonstrar um sentimento. Eu fiquei magoada, eu fiquei com raiva, eu fiquei puta, então eu vou e reajo dessa forma também, dando troco. A questão do sofá é muito clara, né? Chamar uma atenção. O casal dorme junto numa cama. E aí é meio que uma forma da mulher, tipo, então hoje você não vai deitar na cama comigo, vai dormir, vai ficar no sofá. Punição. É punição. Mas será que isso talvez não é também uma questão de falta de maturidade? Sim. Entre o próprio casal, na sua relação? Será que isso funciona na prática? Será que a gente se tratar nesse formato, sempre querer revidar? Fiquei chateado com você. Bom, agora eu vou revidar e fazer alguma coisa que talvez você não goste para chamar sua atenção, para deixar você também sentir a mesma dor que eu senti? Ou doída também? Será que isso leva para algum lugar? Eu acho que a gente anda pelos assuntos e a gente sempre cai numa questão, quase sempre cai na mesma questão, que é comunicação. Se eu tô me vingando por algo que você fez, é porque eu não me comuniquei de alguma forma. Eu não cheguei para você primeiro e falei que eu estava insatisfeita, que não estava confortável com aquilo, que aquilo me magoou. E aí eu acabo dando o troco ao invés de me comunicar. Mais uma vez, a dificuldade dos casais se comunicarem. Agora, maturidade sem dúvida. E aí, com o tempo, né, no casamento você vai adquirindo mais maturidade. Espero, né, gente? A gente precisa evoluir. Então, precisamos, com o tempo, adquirir maturidade. Se você já está aí há 20 anos casado e não conseguiu adquirir nada de maturidade, então essa é a hora de mudar, por favor. Exatamente. E é muito comum nas pequenas coisas do dia a dia. E à medida que você vai envelhecendo, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo um pouco com isso, né? A gente fez isso talvez muito mais no começo do casamento, coisinhas como essa, né? Um fica chateado com o outro, bate e tal, mas não é só no começo. Não, eu sei que não é no começo, mas eu digo, mas essas coisas elas vão... A gente vai aprendendo e vai deixando de lado, porque o mais importante é outra coisa. Por que eu vou ficar sempre machucando você? Porque se eu te machuco, eu machuco a mim também. É uma questão, é uma bate-volta, né? Se você machuca, você faz doer em quem você ama, vai doer em você também. Então você vai aprendendo com o tempo em relação a isso. Não que isso não aconteça nos dias de hoje. Por exemplo, tem um caso bem recente, né? É melhor você contar. Ele vai pedir para eu contar porque ele tá com medo, entendeu? Não com medo, dependendo do que ele fala. Eu posso querer me vingar depois. Mas é um exemplo interessante, né? Do que você tá falando? Falando em relação a comer juntos, almoçar juntos, jantar juntos, do almoço, e às vezes
é uma situação que passamos bem recente, deixou você bastante incomodado e você, sem querer, eu imagino mas não foi uma coisa, mas deu troco. E a situação não ficou legal, né? Eu vou contar. Foi o seguinte, a gente... Agora, principalmente agora, antes ele só jantava em casa e sempre chegava bem mais tarde, então a gente acabava, na maioria das vezes, jantando mais cedo, né? Porque tinha um horário com a Mel. Mas agora, principalmente com a pandemia, a gente geralmente, quando tá de home office, almoça junto em casa, tá aqui no mesmo horário e na janta também. E aí o que começou a acontecer? Eu fazia o almoço, chamava para almoçar uma vez, aí não vinha. A mesa posta, tudo lá, a comida começa a esfriar. E eu gosto de comer comida quente, gosto de colocar na mesa e comer. E aí eu chamava 2 vezes, e aí não vinha. Aí eu chamava 3 vezes, aí na terceira vez que vinha, entendeu? Então eu sempre tinha que chamar mais de uma vez para vir almoçar. Aí o que aconteceu? Ao invés de eu chegar para ele e sentar e falar, olha, você tem feito isso e isso tá me incomodando, vamos consertar, vamos resolver, isso não tá legal. Não, eu simplesmente falei, quer saber? Para eu não me estressar, ao invés de eu ficar chamando 3 vezes e ficar estressada por causa disso, eu não vou chamar mais. Aí eu botava a comida na mesa, falava uma vez só, o almoço está pronto. Então eu vinha no escritório, eu estava trabalhando, o almoço está na mesa. Eu voltava para a cozinha, botava meu prato e começava a comer. E eu não esperava. E aí até que esses dias ele chegou e questionou, ele falou, poxa, mas a gente não tem mais comido junto. Aí que eu resolvi falar, falei assim, mas é porque eu chamo várias vezes, você não vem, então não chamo mais. Então isso foi bem uma vingança mesmo, sabe? Eu simplesmente falei, não vou chamar mais. É interessante que é uma vingança que você fez, talvez sem maldade, mas você quis obviamente tirar uma... Não, eu quis te punir. Me punir, mas... Eu quis mesmo. Tipo, talvez... Para evitar também uma briga maior, na minha cabeça eu estava evitando o desgaste. A sua expectativa era de que a gente sentasse e tal, você fazia num horário específico e você queria que todo mundo sentasse naquele horário específico. Só que nem sempre é assim numa situação dessa. Por exemplo, depois eu te procurei, a gente conversou, alinhou, e aí começamos a fazer normalmente, criamos um procedimento para que isso não acontecesse mais. Mas teve que haver o quê? O diálogo, Sim. Teve que haver a conversa, porque simplesmente ela tinha expectativa de que tal hora, meio-dia em ponto, tinha que estar todo mundo lá sentado e tal. E às vezes de home office, eu, minha filha que está estudando também, a gente está com o meio de uma reunião, tocando alguma coisa, fazendo uma coisa, você não pode parar. Então, aí a gente combinou, não, vamos fazer o seguinte... Então, toda vez que você fizer o almoço, já avisa um pouquinho antes, só para a gente se preparar, já meio que já desligando as coisas aqui, não marcar coisas perto daquele horário para a gente poder fazer isso junto, almoçar junto, jantar junto. Então, acabou acontecendo. Foi só alinhar a expectativa, alinhar a comunicação, pronto, resolvendo o problema sem necessidade, né, de ter acontecido isso. É aquela história do combinado não sai caro, sabe? Se eu tivesse falado no começo, já teria resolvido. Não falei, a gente acabou virando um ping-pong, né? Porque aí vira um ping-pong, eu me vingo, aí ele poderia também perceber que eu estava fazendo isso e aí se afastar mais ainda. Então também não vou almoçar mais, né? Sabe assim? Então, a partir do momento que a gente combinou, que a gente conversou sobre o assunto e combinou, não, então tá, então faz o seguinte, eu não gosto, você não gosta que eu demore, e eu não gosto de almoçar sozinho. Ele falou, então... A partir de hoje, você avisa, daqui meia hora o almoço está na mesa. E aí a gente começou a fazer isso. E eu falei, tá, então se eu avisar, você vai se comprometer a ir, né? Quando eu falar está na mesa, você ir? Ele falou, sim, se você avisar antes, eu vou me preparar. Ou se realmente eu estiver iniciando uma reunião e só vou ficar livre daí 1h30, eu vou te falar, pode almoçar que hoje eu vou demorar muito. Então foi simplesmente combinar. Exato. E deu certo. Deu certo, né? E só pra gente finalizar... Será que essa questão de dar o troco, ou seja, pagar com a mesma moeda, é sempre negativo? Essa frase, pagar com a mesma moeda, sempre tem uma conotação para o lado ruim. Mas se você pensar o seguinte, depende muito da moeda. Pensa comigo, se a moeda é boa, a moeda que está sendo colocada, a primeira moeda é boa e você paga com a mesma moeda, você está pagando com uma moeda boa. Então, se a moeda for boa, tudo bem pagar com a mesma moeda. O problema é justamente você pagar com a mesma moeda se a moeda for ruim. Porque se eu dou uma coisa ruim e você me paga com uma coisa ruim também, não tem como, hipótese alguma, o resultado ser bom. Não tem como você ter um resultado final bom de uma situação que começou ruim e voltou ruim. Vai virar um ping-pong e vai sempre dar ruim. Vai resultar em desgaste do relacionamento, com certeza. Exato. E tem um princípio básico, também cristão, mas que está relacionado a isso, né?
aquilo que você semeia, você colhe. Sim. Então, se você semeia coisas boas, se semeia amor, vai colher amor. Se semeia ódio, vai colher ódio. Então, é assim, né? Essa questão da troca da relação da moeda, acho que não foge desse conceito, desse princípio. Está totalmente alinhado com isso. Agora, assim, trazendo para uma solução, né? Tá, então tudo bem. Vingança não é legal, não vai trazer resultado bom nenhum, mas então o que a gente faz? Acho que o segredo é trocar a moeda, né? Uhum. Pensa comigo. Então, se eu recebo uma moeda ruim, se eu sei que eu vou devolver com uma moeda ruim e vai dar ruim, então é a minha chance de inverter a moeda. Eu recebi uma moeda ruim, então eu vou trocar por uma moeda boa. Se eu faço isso, eu mudo totalmente a situação. Então, não é fácil, porque automaticamente a gente quer reagir da mesma forma. Mas se a gente começar com esse exercício de, primeiro, se abrir, conversar, se comunicar quando não estiver achando legal e devolver com outra moeda, com uma moeda boa, para a gente virar o jogo. Exatamente. Acho que a conclusão, né, a reflexão é isso. A reflexão acho que é exatamente. Se, alguém te chateou por alguma coisa, deixou magoado, poxa, vou fazer a mesma coisa, deixar magoado? Não. Trata com amor, com carinho, né? Exatamente uma moeda boa, né? Como você citou, né? De outra forma. O resultado vai ser diferente. Você vai virar o jogo. Não dá para ter resultados, né, Bom, iguais fazendo a mesma coisa. Já falamos demais, esse assunto deu, né? Continuamos aqui aprendendo a cada dia. Exato. E a gente tem tentado, através desse vídeo, passar um pouco do que a gente vive, um pouco das nossas experiências, dos nossos perrengues, né? Das nossas verdades mesmo. Exatamente. Aquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vem aprendendo. Bom, queria te convidar para clicar aqui no joinha aqui, depois também no sininho, tá? Siga a gente. Se esse conteúdo de alguma forma foi interessante para você, você quiser compartilhar com alguém, por favor, mande para quem você acha que pode ajudar, tá ok? E se inscreva no canal. Isso aí. Um grande abraço. Um beijo. Tchau, tchau.